menopausa não é uma doença. Contudo, para algumas mulheres é como se fosse. Isso porque os efeitos da redução de produção de estrógeno, hormônio produzido pelo ovário, são sentidos com grande intensidade. Entre elas, as queixas são tantas que voltar a ter qualidade de vida parece até um sonho impossível. Segundo alguns estudos, a alimentação pode ajudar a mulher a encarar esse período da menopausa de uma forma mais tranquila. E quem vai explicar pra gente sobre isso é a nutricionista Priscila Teixeira. Pri, é um prazer recebê-la aqui novamente. Igualmente. Obrigada. Se você tiver alguma dúvida, envia pra cá pelo 3315-1313. Bom, primeiro que menopausa, as pessoas falam assim, quando depois dos 50, 60... Não, menopausa começa a partir de que idade que ela pode começar? Bom, os estudos falam que a menopausa pode acontecer a partir dos 40 anos de idade, Tá. até os 60. Ok. Porém, outros estudos mais recentes mostrou também que, devido à má alimentação, essa menopausa pode se antecipar a 1 ano e meio até. Então, com 38, 37 anos e meio, 38, a mulher algumas podem entrar já nessa pré-menopausa. É uma menopausa precoce, seria, Muito né? precoce. Muito precoce. E aí, as queixas, né, que a gente já sabe que além dos calores, que é o mais famoso, que todo mundo conhece, tem várias outras queixas que às vezes a pessoa não se atenta que ela está entrando no período da menopausa, que é a depressão. É muito associada à menopausa, dores articulares, é muito, assim... É comum. É muito comum. Vamos dizer assim, de 10 pessoas que eu atendo, 7 reclamam de dores articulares. E seria menopausa, a gente já acha que é outra Sim, questão. eu vou explicar por que Por acontece, quê? Sara. Porque assim, quando a pessoa tem uma má alimentação, vamos supor, ela toma muito refrigerante, água com gás. O gás, ele extrai cálcio dos ossos. Então, ao longo do tempo, se a gente não cuidar, pode ser que essa pessoa venha desenvolver uma osteoporose, artrite, artrose. Então, por isso as dores nas juntas. Então, é bem importante quando a pessoa quiser prevenir, já dar uma reduzida, né, nesses alimentos. E para aquelas que já estão, realmente fazer a exclusão total. Tá. Porque assim ela não vai ter o problema de desenvolver aí esse... osteoporose, artrose, artrite, enfim. Tá. Outro dado que as pessoas também não se atentam, né? Outros sintomas é cansaço físico e mental. A pessoa fica muito apática, ela não quer fazer nada. Então, é outro dos sintomas da menopausa. E o mais queixado é o ganho de peso. Ai, Então, assim... a gente já luta a vida inteira com o ganho de peso. Você chega a menopausa, tem ganho de peso? Ganho de peso. Poxa vida! Exatamente, pela falta do hormônio, né? Então, muitas mulheres precisam fazer a reposição hormonal. Sim. E aí, algumas não podem, pelo fato de ou já desenvolver um câncer, ou já ter tido algo que não pode fazer essa reposição. E o que sobra para elas é somente cuidar da parte alimentar. Tá. Que a gente consegue, sim, um bom resultado. Eu tenho Com a pacientes, parte alimentar? Sim, eu tenho pacientes que falam, olha, eu fui no médico, eu não quero repor hormônio, eu quero só fazer por medida da alimentação. Eu não quero repor hormônio. Eu pretendo não repor, mas eu quero cuidar com a alimentação. O que a gente pode fazer na parte alimentar para poder cuidar da questão da menopausa? Isso, além de... Já prevenir antes, já para né? prevenir antes. Então, assim, reduzir realmente os carboidratos e açúcares brancos, que é o básico, Pãozinho? né? O pizza, pãozinho, exatamente. hambúrguer? Isso. E quando a pessoa já está na menopausa, a gente orienta ela a fazer suplementação de algumas coisas. Por exemplo? Por exemplo, fibras, que é muito importante Ok. para a gente ter a regularidade do intestino. Tá. Ômega 3. Ai, não vou tomar ômega 3. Eu posso, então, colocar os peixes de água fria, né? Atum, sardinha, salmão, enfim. Então, os peixes de água fria. E uma dica bem legal, até para nós que queremos prevenir, quanto aquelas que já estão, é incluir uma colher de sopa de óleo de linhaça e a farinha da linhaça dourada, uma vez por dia. Então, ou no óleo ou na cápsula, né? Ou na forma dela de farinha mesmo. Porque ela tem um composto muito próximo ao estrógeno, então a gente vai conseguir ir fazendo essa reposição aos poucos. Então é bem importante a gente utilizar. Onde que eu utilizo o óleo da linhaça? Em salada, eu coloco no omelete, na salada de fruta. Usa ele não tem cru. É bom não colocar ele não no pode fogo. aquecer. Tá, então, ele perde, depois, depois que o omelete está pronto, vai lá e dosa uma colherzinha. Como se fosse um azeite. Isso. Então, o óleo de linhaça ele é muito utilizado para a gente tanto prevenir quanto para quem já está nessa fase da menopausa.
Ai, gente, acho que é um assunto tão importante, tão delicado, porque todos nós vamos passar de uma forma ou de outra, com alguns sintomas ou com outros. Eu lembro da minha mãe, quando minha mãe passou, eu era criança na época, dela ter calorão desesperado. Por que isso acontece? Pela falta do hormônio mesmo. Então, agora no inverno, a gente, às vezes as mulheres estão falando, meu Deus, eu tô com frio, mas na mesma hora, aquele calor desesperado que é na área da cabeça, né? Que sobe aquele calorão na área da cabeça e pescoço. Então, é pela falta do hormônio. E a gente só consegue fazer essa reposição melhorando a alimentação, colocando alguns alimentos, nozes, castanhas, também vão estar ajudando nesse período, para a gente conseguir melhorar essas ondas de calor. Porque, assim, várias pacientes que eu atendo lá no consultório, chegam lá e, assim, elas ficam bem desanimadas. Parece que a vida acabou mesmo. Sério, gente? Então, por isso que vem a depressão. E aí fica muito associada. E é só uma questão hormonal que a gente pode controlar, às vezes, até mesmo com a alimentação. Sim. De forma mais simples. Só uma forma de ajustar tudo. Uma coisa me chamou a atenção no que você falou. Você falou que entre as reposições que a gente poderia fazer, suplementar, você falou de fibra. Sim, a fibra é muito importante. Até mesmo pelo intestino, para evitar esse ganho de peso. E se a gente tem um intestino não enfesado, que a gente fala assim, a gente também vai melhorar o humor, vai melhorar a disposição, que é todos esses sintomas que a menopausa traz pra gente de ficar mais caidinha. Então, às vezes, eu não tenho ânimo pra nada, mas eu também, o meu intestino não tá funcionando legal. Dobrar a quantidade de água é importante. Então, assim, são cuidados que a gente não se atenta a ter nessa fase. E são pequenas medidas que, junto, vão fazer toda a diferença. Para o oposto também é importante, por exemplo, eu não tenho problema de intestino preso, mas eu tenho um intestino, às vezes, que funciona muito, mas demais. Nesse caso também, as fibras também vão fazer bem? Também, porque se ele é muito solto, Sara, você concorda comigo que a gente não vai ter uma boa absorção de nutrientes? Porque, vamos supor, tudo que a gente come solta rápido. Então, eu vou muitas vezes ao banheiro, então não passa por uma absorção legal. Então, deve estar com algum probleminha intestinal. Então, você precisa da fibra para você poder ter absorção. Então, a fibra, ela vai ter as duas funções, tanto para o muito solto quanto para o muito preso. Que perfeito, gente. Outro dado bem legal que os estudos mostram pra gente é que quando a pessoa tem uma boa alimentação e ela quer prevenir, ela pode retardar até 3 anos dos sintomas da menopausa. Então, vale a pena a gente apostar na alimentação. A alimentação é a chave, o caminho para a menopausa. Obrigada, Priscila, foi um prazer recebê-lo. Gente, você viu que a gente falou aqui, basicamente, de alimentação saudável. Agora, eu quero perguntar para você, você se alimenta certinho todos os dias? Você come tudo que tem que comer? Você faz certinho no horário, consegue colocar toda a quantidade de fibras, de tudo que você precisa? Eu não consigo. Por isso que eu optei pelo Clinomax. O Clinomax é um suplemento natural sem contraindicações. O que ele é? Ele é um mix de fibras que reduz peso e medidas. É para você que, além de querer emagrecer, como o Cid Ribeiro, como eu, que a gente está cuidando da nossa saúde, mas a gente está falando também, além da estética, a gente quer uma vida saudável. O Clinomax, ele produz aquela sensação de saciedade, sabe? Vai diminuir a compulsão de comer o tempo todo, aquele desejo descontrolado por doce, por chocolate principalmente, alivia a ansiedade. O que ele vai fazer? Ele vai regular o intestino preguiçoso, quem não consegue ir ao banheiro, diariamente, a prisão de ventre. E para quem tem o intestino solto, é bom também porque vai regular. Ele vai eliminar as toxinas com o seu efeito detox. O que ele faz? Reduz o inchaço causado pela retenção de líquidos, promove uma limpeza nos rins, não tem efeito colateral. Clinomax é vida saudável ao máximo. Agora, você me pergunta assim, Sara, onde que eu vou encontrar Clinomax? Clinomax é vendido pelo site ou pelo telefone. Você pode ligar agora para o 43 3027 6812 ou manda um WhatsApp, anota aí, 43 99 177 3329, tá bom? Você pode acessar o site clinomax.com.br e na compra de um Clinomax você vai ganhar uma máscara ou um álcool gel. Eu tenho tomado Clinomax, como eu falei até para a Pri, essa questão da alimentação e tudo mais, eu não consigo repor, eu não consigo comer a quantidade de fibra suficiente por dia. Por isso que todos os dias eu tenho tomado Clinomax e eu tenho sentido a diferença, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí, daqui a pouquinho eu volto com mais para você.